Cara, me conta um pouquinho da história do Burger King. Então você foi para lá, você sabia que era de brasileiros? Sabia. Quando eu comecei o processo de entrevista, já várias pessoas no processo de entrevista identificavam que era brasileiro e falava em português. Quando eu fui oferecido a vaga, o chefe do departamento era brasileiro e as pessoas que me deram a oferta eram brasileiras. E você fazia o que exatamente lá? A maior parte do tempo, quase o tempo todo que eu estive lá, eu trabalhei na área de planejamento, na área financeira, focado em montar orçamento, fazer análise financeira, projeções, tipo assim, nós estamos em 2023, como é que a gente vai fechar esse ano? A gente vai bater nossa meta? A gente vai ficar longe da nossa meta? E o que a gente vai fazer? Como é que vai ser nosso plano? E montar orçamento do ano que vem. Quanto que a gente vai crescer ano que vem? Como é que a gente vai crescer? O que a gente vai ter que investir mais? Onde a gente vai ter que cortar gasto? Fazer todo esse tipo de análise. Não te assustou um pouco, não? Porque imagina um trainee chegar numa empresa desse tamanho, tem que fazer esse tipo de... Não te assustou, não? Com certeza. Cheguei perdidaço. Eu lembro, assim, quando eu comecei, meu primeiro supervisor, um cara super gente fina, era americano, ele me deu uma instrução, faz isso. Cara, eu saí dali, eu tava tão perdido que eu voltei depois e repeti pra ele, falei, era isso que você pediu pra fazer? Não, era isso. Eu fui e anotei, porque eu custei a, tipo, me encaixar naquele ambiente, entender qual era o meu papel ali. E eu não sei se isso é muito comum, mas eu imagino que sim, assim, eu nunca tinha estado num ambiente corporativo daquele, então levou um tempo para eu me acostumar lá dentro. E uma empresa gigante, cara, porque uma coisa você está vamos dizer, numa empresa familiar, ou uma pequena empresa, outra coisa sempre um Burger King da vida, uma mega corporação, né, do grupo 3G, que é dono da Ambev, da Heinz também, né? Os caras são donos de tudo hoje em dia. Da Anheuser-Busch, não é engraçado falar para americano hoje. Sabia que a Heinz, a Budweiser, Burger, que é tudo de brasileiro? Os caras ficam, hã? Só sabia. Muitos não sabem, Muitos até não hoje. sabem. 15 anos depois, muita gente não sabe. Que são alguns dos orgulhos dos Estados Unidos, pô. A Budweiser, cara. A Ketchup Heinz. Ketchup Heinz, adoro. Burger King, são marcas, ícones americanos. E aí, engraçado, cara, essa história fala muito do que a gente faz aqui, por exemplo, nesse programa. É mostrar o poder dos brasileiros, o potencial que o brasileiro tem. Eu me apaixonei pela história, né, do 3G, porque antes de eu ir, um amigo meu, ele estudou na mesma faculdade que eu, falei com ele foi para Burger King antes de mim, falou, cara, vem, você vai ter oportunidade de crescer, tal, e eu li o livro Sonho Grande, né, o livro Sonho Grande é o que conta a história dos caras do 3G. Quando eu li a história, eu falei, pô, que fenomenal, os caras do Brasil, do Rio de Janeiro, cresceram, foram compraram a Brahma, não sei o quê, papapá, daqui a pouco os caras criam um império, vai pra Europa, vai pros Estados Unidos, os caras estão dominando o mundo. E eu achei muito legal aquela história, né, eu sendo brasileiro, né, e americano brasileiro, e foi uma das razões que eu quis ir. Eu falei, cara, eu quero estar no meio desse povo, quero aprender com eles, quero saber como é que eles pensam. E foi uma das grandes razões também que eu quis ir para Burger King. E ficou quanto tempo na Burger King? 4 anos. E qual foi a decisão de deixar de ser corporativo para ser empreendedor ou para trabalhar por sua conta própria? O que te levou? Qual foi o intuito de tudo isso? Teve uma série de coisas, mas uma das grandes, assim, que foi o ano que meu filho nasceu, meu primeiro filho, o Daniel. E eu já estava há 4 anos, já tinha uns 3 anos e pouco eu estava nessa área de planejamento, já há bastante tempo fazendo isso, e meu filho nasceu e, assim, a minha cabeça virou completamente, né? Eu acho que quando a gente vira pai, né, assim... Sem dúvida. Você começa a refletir qual é o seu projeto de vida, o que você vai deixar, o que você vai fazer... E eu já estava meio que cansado já do mundo corporativo, que eu, tipo assim, trabalhava bastante e eu já estava 4 anos em Miami, 4 anos na Burger King, nunca tinha ido ao Brasil, porque eu não conseguia... Férias, né? Eu tinha férias, mas eu não conseguia justificar ir para o Brasil para passar uma semana, então acabou que eu fiquei um tempão sem ir. Falei, cara, se eu olhar para frente, projetar e eu ficar nesse mundo corporativo mais 5, 10 anos,
que vai ser da minha vida? Se eu olhar para os caras que são vice-presidente, que são executivo e tal, essa a vida que eu quero? E eu olhar, pô, os caras ganham muita grana, né? Tem um belo patrimônio. Mas os caras não param em casa. Tá uma semana na Suíça, uma semana em Singapura, uma semana não sei o quê. Os caras passam uma semana do mês em casa. Eu tenho filho, eu quero estar presente na vida do meu filho. Então, foi uma das coisas, né? E eu voltei naquilo que eu falei antes. Antes de ir para a faculdade, eu tinha esse pensamento. Pô, eu quero um dia... quero fazer faculdade, depois eu quero ter o meu negócio, eu quero crescer no family business, quero construir sobre aquilo que o meu pai construiu. Sim. Né? Meu pai imigrante, veio para cá, não falava nada de inglês, conseguiu, né, o sonho americano. E então tudo isso, né, um monte de emoção, um monte de reflexão nesse período, e aí foi levando a minha saída. Como é que é? De repente você sai do business, aquela coisa, todo mês, salário, aquela coisa contada, você vai pro agora sou eu sozinha. Como é que foi isso pra você, essa transição? Olha, foi... Eu sou meio louco, né? Isso é bom. Mas eu acho que para ser empreendedor você tem que ser. Tem que ser um pouquinho. Tem que ser um pouco louco, você tem que ser um pouco otimista demais, senão você não faz. Teimoso. Tem que ser teimoso e com certeza tudo isso eu tenho. Mas eu, nessa fase, eu estava refletindo, eu pensei, meu filho nasceu agora, meu filho tá bebezinho. Se eu ficar mais 1 ano, mais 2 anos, 3 anos, naturalmente eu vou continuar progredindo dentro dessa empresa. Eu vou, né, chegar alguns anos a vice-presidente e tal. Vai ser uma evolução natural se eu continuar, se eu persistir. E, naturalmente, se eu continuar com meu filho pequeno agora, meu custo de vida também só vai subir. Sim. Principalmente se eu estiver crescendo lá dentro, eu vou ter um carrinho melhor, eu vou querer comprar uma casa, eu vou querer botar meu filho em escola particular, etc e tal. Então a conta que eu fiz foi, se eu tomar essa decisão agora que meu filho está bem pequeno, eu vou sofrer, eu vou abrir mão de um salário por um período, mas eu vou aprender e daqui a alguns anos as coisas vão se ajustando. Sim. Daqui a 3, 4 anos, essa decisão só vai ficar mais difícil, porque a minha conta vai ser mais alta, meu salário vai ser mais alto, vai ficar mais difícil de repor isso. Uhum. Então, foi essa conta que eu fiz. Eu falei, se der tudo errado... Volta de novo? Eu tenho meu currículo ainda, minha experiência ainda vale. Tá ali, é óbvio. Né? Pior das hipóteses, deu tudo errado, volto pro mercado de trabalho. Claro. Tá, né? Então, foi arriscado? Foi. Eu não conheço muita gente que fez a mesma coisa que eu fiz. Mas eu fico feliz de ter feito isso. É sofrido, mas o aprendizado acho que vale.